Etos e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, incluindo todos os seus membros. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados, doutor Ulisses, o deputado Hélio Nishimoto, deputado Vitor Sapienza, deputado Coronel Camilo e deputado Coronel Telhada. Solicito à secretária a leitura da ata da sessão da reunião anterior. Pela ordem, deputado Ulisses. Solicitamos a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Se todos os deputados forem de acordo, permaneçam como estão. Está dispensada, portanto, por solicitação dos deputados, a leitura da ata e está aprovada a ata da reunião anterior. Esta reunião foi convocada com a finalidade de proceder à oitiva do excelentíssimo senhor Dr. Mário Luiz Sarrubo, subprocurador-geral da Justiça de Políticas Criminais e Institucionais do Estado de São Paulo, e do excelentíssimo senhor Dr. Lincoln Gaquia, promotor de justiça, membro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO, do Núcleo de Presidente Prudente. Eles se encontram presentes. Quero agradecer a presença dos dois promotores e procuradores. Então, eu vou pedir a presença do procurador, Dr. Mário Luiz Sarrubo. Por favor. Marquinho, obrigado, viu? O Hélio está aqui. Obrigado pelo apoio, meu irmão. Senta os dois aqui, por favor. Dr. Lincoln também, por gentileza. Pode ser? Tá bom. Tá bom. Então, primeiramente, nós vamos ouvir o doutor Mário Luiz Sarrubo, subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais do Estado de São Paulo. Doutor, por gentileza. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento o Coronel Telhada, deputado, cumprimento os demais parlamentares que aqui se encontram. É um prazer, é uma obrigação do Ministério Público prestar contas a essa Casa Legislativa. Obrigado. Daí a nossa presença aqui, com muito prazer, para trazer um pouquinho daquilo que foi a chamada Operação Etos. Da minha parte, como subprocurador-geral de Políticas Criminais, incumbe, dentro da instituição Ministério Público, traçar a linha de atuação na esfera penal de todos os promotores de justiça criminais e organizar e coordenar todos os grupos de atuação especial, dentre eles o GAECO, que é o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. O GAECO tem como secretário executivo o colega promotor de justiça, Amaury Silveira Filho, não é? A quem incumbe a coordenação efetiva dos trabalhos e, junto comigo, sempre que há uma operação do tamanho e da envergadura da Operação Etos, nós trabalhamos muito mais na organização administrativa da operação, no contato com as demais autoridades, na oportunidade, secretário de Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública, delegado-geral de Polícia, comandante-geral da Polícia Militar e todas as corporações envolvidas, já que a operação foi uma operação muito grande, envolveu vários colegas e, principalmente, várias corporações de Estado. Feito isso, nós, até por conta da condição de subprocurador-geral de Justiça, procuramos não nos inteirar de muitos detalhes das operações que vão acontecer, até para preservar o sigilo, que é necessário e importante, e para poder, aí, na sequência, aí sim, trabalharmos nos eventuais problemas que possam ocorrer de rescaldo, enfim, tudo que decorre, que vem na sequência da operação, até mesmo como trabalhos junto aos tribunais superiores, ao Tribunal de Justiça, não é? Respondermos aí aos habeas corpus e assim por diante. De modo que, Coronel Telhada, nós, da nossa parte, podemos dizer que, em relação à Operação Etos, quando fomos provocados pelo doutor Lincoln Gaquia, que é, este sim, o grande
coordenador, o grande artífice. Cuidamos apenas de providências administrativas, aquilo que nos incumbia de contatos com secretaria, comando da PM, delegacia geral e assim por diante, né? E ficamos ali de plantão no dia, a partir das 4h da manhã, para eventuais intercorrências. E a operação acabou resultando num sucesso. Maiores detalhes, eu creio que o nosso querido amigo e colega promotor de justiça, Lincoln Gaquia, poderá responder aos senhores. Acho que era isso que eu tinha a dizer. Estou, evidentemente, à disposição dessa Casa Legislativa para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Eu queria propor aos deputados que nós ouvíssemos os dois, e, ao final, fizéssemos as perguntas, tudo bem? Só queria também aqui ler, por favor, citar a ausência do deputado Ed Thomas. Ele faz aqui um documento comunicando que não poderá estar presente nessa data, pois estará acompanhando o doutor juiz Marcos Frazon, em agenda com o presidente do Tribunal de Justiça. Então, por esse motivo, o deputado Ed Thomas não se encontra presente. Queria, nesse momento, convidar para as suas palavras o doutor Lincoln Gaquia, um dos grandes promotores da Polícia Militar. Eu conheço desde o tempo que eu comandava a rota. Temos um respeito imenso pelo seu trabalho, doutor. Queria aqui publicamente parabenizá-lo por tudo que o senhor tem feito pelo Estado de São Paulo. O senhor tem feito muito. Lógico que tem que ser um serviço, às vezes, até desconhecido da grande massa, não só da população, como dos políticos também. Mas o seu serviço é essencial e o senhor tem salvado muitas vidas. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito. Bom, meu boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar também o meu amigo, meu irmão, o Coronel Telhada, né? Tantas operações aí pudemos fazer junto, na pessoa do senhor, cumprimentar os demais integrantes dessa casa. Dizer que é uma honra, né, poder aqui comparecer para fazer alguns esclarecimentos a respeito da operação que fizemos no final do ano de 2016, foi denominada Operação Etos. É um exemplo de cooperação entre as secretarias e as instituições policiais do Estado de São Paulo, né? Eu cito aqui a Secretaria de Administração Penitenciária, cujo titular, doutor Lorival Gomes, nos tem sido muito prestativo. A gente tem um trabalho de troca de informações de inteligência muito importante, que tem realmente nos auxiliado muito no combate ao crime organizado. Também as instituições policiais, a Polícia Militar, que sempre nos deu apoio, e a Polícia Civil. Essa operação, que foi denominada como Operação Etos, que vem de ética, ela teve início em 2014, a partir de cartas que foram apreendidas no interior da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Essas cartas, inclusive, né, pelo nosso relacionamento com o secretário, com o setor de inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária, nós firmamos, né, um convênio para que todas essas informações fossem passadas também ao Ministério Público, né, porque algumas delas realmente interessam a questão de instrução criminal. E algumas dessas correspondências, elas faziam alusão, né, à eventual cooptação de algum integrante do CONDEP e pedir a autorização da cúpula, algo parecido, fazendo um resumo, né, do que se estava tratando ali. Eu, de posse dessa carta, solicitei a instauração de inquérito policial, fizemos uma reunião com o diretor, na época, do DEINTER, de Presidente Prudente, que a gente também tem muito trabalho lá em conjunto, em concurso com a Polícia Civil. E aí instauramos um inquérito do qual participei desde o início, né, junto com o doutor Everson, que eu acho que já esteve aqui, Everson Cotelli, aliás, é um dos melhores jovens delegados de polícia aqui do Estado de São Paulo, fez um brilhante trabalho nesse caso, a gente acompanhou para e passo o desenvolvimento desse inquérito policial. O inquérito, inicialmente, a carta mencionava 2 advogados da região, dos quais já recaíam suspeitas de que estivessem trabalhando para a facção criminosa PCC, porque comumente atendiam presos na Penitenciária 2 e na região da qual eu trabalho.
eu faço apenas um parênteses, deputado, para lembrar que eu também sou promotor de execuções criminais de Presidente Prudente, né? Estou no GAECO sem prejuízo das minhas funções, e, portanto, eu participo de correição de 23 presídios da região, né? E os pedidos também que são elaborados com relação a alguns direitos de presos, etc., acabam também, de alguma maneira, passando sob o meu crivo, né, como promotor de execução criminal. Então, a gente já sabia de antemão alguns advogados, né, que atendiam apenas alguns elementos que nós já sabíamos que eram faccionados. Alguns, inclusive, que sequer tinha procuração. Tivemos várias denúncias de que, às vezes, o advogado chegava para atender o preso, nem sabia quem era o advogado, enfim. De qualquer forma, o inquérito prosseguiu. Nós conseguimos acessar, em determinado momento, os e-mails desses advogados. Foi feito um trabalho de interceptação telemática muito importante, muito depurado pela Polícia Civil, que nós acompanhamos. Foi produzido mais de 1 terabyte de informações. São centenas de milhares de e-mails trocados com minúcias assim que deixariam, e como deixou alguns representantes da Ordem dos Advogados, que acompanharam também no dia as operações, deixaram bastante preocupados com o envolvimento que alguns profissionais tiveram com o crime organizado, né? Eu poderia começar a exemplificar, mas, na verdade, eles montaram uma operação. Um determinado integrante do PCC, de confiança do líder máximo, que é o Marcola, que seria o Valdecir, vulgo CI, que também é um bacharel em direito, né, advogado. Ele havia saído da P2 com pena cumprida, e ele estava estabelecido ali na região de Campinas. Então, ele saiu para estruturar esse setor, que não era só um setor de assistência jurídica, né, para os presidiários, no que seria até aceitável, né, face a alguns problemas que nós temos de deficiência. Às vezes, a própria Defensoria Pública não consegue suprir algumas lacunas. Mas o que se via ali, na verdade, era um entra e sai de advogados dentro da Penitenciária 2 de Venceslau, apenas atendendo integrantes da cúpula. E aí isso começou a gerar algum tipo de desconfiança, porque não havia, na maioria dos casos, nenhum trabalho jurídico, né, só atendimento nas penitenciárias, sem que houvesse alguma contraprestação que justificasse a presença do advogado naquele local. Por exemplo, um pedido de progressão, né, algo parecido. E o que a gente via era o contrário, né? Às vezes, o mesmo advogado atendia 3, 4 líderes num dia só. Dali ia em outra unidade prisional. Então, nós começamos a fazer essa investigação, acompanhar com a polícia. A gente conseguiu acesso aos e-mails. Esse Valdecir estruturou um setor, né, que era um conselho administrativo, que ele assim denominou, não fomos nós que denominamos. Inclusive, tem um organograma que foi montado por eles, tudo isso copiado nos e-mails. Ele contratou 2 advogadas que são ligadas a preso, né? A Marcela Fortuna e a Ana Marques. Elas são esposas de sentenciados, por isso faziam visita em presídios, etc. E elas seriam as gestoras do setor dos advogados, né? E, paralelo a isso, veio descendo, né, no organograma, contratando os advogados para cada região, para cada tipo de trabalho. Então, a gente tinha advogado, por exemplo, apenas para atuar em caso de flagrante, né, envolvendo faccionados do PCC, por exemplo, foi preso com drogas e armas do PCC, já era encaminhado o flagrante, determinado advogado que ficava de plantão para aquilo. Então, ele recebia mensalmente da organização criminosa. Ele possuía, normalmente, esse recebimento era feito através de contas correntes, ou em nome de laranja, ou em nome de esposo, de filhos, de terceiros. Os e-mails eram utilizados com perfil falso, né? A troca de e-mail era diária, e tudo planilhado. Nós tínhamos a contabilidade do setor, deputado, que, por exemplo, nesses casos de acompanhamento de flagrantes, né, eles colocavam lá, por exemplo, um item que chamava-se, denominado por eles, de liberdade alternativa, né, que nada mais era do que pagamento de propina a maus policiais, né, que, eventualmente, liberavam algum desses faccionados do flagrante. Então, quando não era possível a liberação, então eles seriam acompanhados pelo setor.
e isso foram atingidos 39 advogados. A operação toda, ela pega desde o Marcola, são 54 réus, né? São 14 indivíduos presos que estavam na penitenciária 2 de Presidente Venceslau, mais 39 advogados e mais o vice-presidente do CONDEP. Aonde é que entrou o CONDEP nisso tudo? 2 dos advogados, são irmãos, inclusive, a Vanila e o Davi, que tinham acesso à cúpula. De início, eles queriam concorrer para tentar um cargo no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos, né, o CONDEP. E viram depois que não seria acessível a eles esse concurso, porque dependia de uma eleição que participariam outras ONGs, etc. Então, se aproximaram do vice-presidente do CONDEP, o Luiz Carlos dos Santos, né? E essa aproximação e depois os contatos foram feitos por e-mail, né? Os e-mails todos a gente tem comprovado nos autos. Acabou havendo uma cooptação do Luiz Carlos. O Luiz Carlos aceitou trabalhar para o PCC. Basicamente, a função dele seria, na condição de vice-presidente do CONDEP, aí ele pedia apoio do PCC, inclusive, para que ele pudesse ser galgado à posição de presidente do Conselho, apoio financeiro, e várias vezes esse apoio foi dado a ele. A função dele seria fazer as vistorias nos presídios do Estado de São Paulo, notadamente na penitenciária 2 de Presidente Venceslau, da qual o senhor já esteve lá conosco, que é o calcanhar de Aquiles das organizações criminosas. Porque os presos mais perigosos do Estado de São Paulo são encaminhados para lá, né, desde que eu trabalho com isso, ou seja, após 2006, eles são encaminhados para a penitenciária 2. O Coronel Camilo também, como comandante da Polícia Militar, participou de várias operações conosco nesse sentido. E, de lá para cá, o PCC tem tentado diminuir os rigores do regime da penitenciária 2 sem sucesso. Então, já tentaram no Supremo Tribunal Federal, tentaram aqui no Tribunal de Justiça e acharam que, com essa influência do CONDEP, eles poderiam, né, ter mais algum sucesso nisso, né? Porque lá realmente não há nenhuma quebra de direitos. Na verdade, o que existe lá, como eu disse, são os presos mais perigosos do país, e, obviamente, lá é um presídio de contenção, as regras de disciplina eram mais rígidas do que os demais presídios, e os presos queriam derrubar isso aí. Então, a função do CONDEP seria, através do senhor Luiz Carlos, seria denunciar abusos que não ocorriam, maus tratos, comida estragada, más condições de higiene nas celas, de habitabilidade, etc., que nada disso ocorria. Para ter uma ideia, o Marcola hoje está numa situação, para um preso, até confortável no Estado de São Paulo, porque ele divide cela com uma pessoa só. No raio 1, no raio 2 da penitenciária 2, são 2 presos por cela, né? Uma condição excepcional para o resto do país, porque nós temos cadeia aqui, Cadeia de Pinheiros, chega a ter 50 presos numa cela. Então, vejam, a situação, na verdade, é quebrar a rigidez do sistema e conseguir benesse. E um detalhe também que eu queria deixar bem frisado: desde 2012, deputado, o bloqueador de sinais de celular está funcionando adequadamente na penitenciária 2 de Venceslau. Eu, a vida inteira, trabalhei com interceptações telefônicas, obviamente, judicialmente permitidas, e, a partir de 2012, não se intercepta mais telefone na penitenciária 2 de Venceslau. Então, a única maneira do fluxo de informações e de ordens entrar e sair nessas unidades prisionais seria através das visitas, né? Que isso, toda semana, é só os senhores pedirem para a Secretaria de Administração Penitenciária algum documento nesse sentido, mas vai ver que toda semana a gente apreende lá a contabilidade e as ordens mais diversas com familiares de presos. E, fora essa questão do fluxo de informação, o segundo meio seria através de advogados, né? Então, quando a ordem era mais urgente, não dá para aguardar, porque eu digo o seguinte, que com a instalação dos bloqueadores de celular, a ordem parou de ser imediata, né, porque ela era online, e ela passou a ter um delay de 1 semana, que é o tempo necessário para a visita ir e voltar.
Mas, nos casos mais urgentes, esse delay não existia, porque os advogados atendem de segunda a sexta lá. Pode não atender o Marcola, né? Ele precisa agendar, mas vai atender alguém do raio 1. Então, essa computação, na nossa opinião, era importante para poder manter o fluxo de informações. O CONDEP, o senhor Luiz Carlos, foi cooptado, mas, como eu disse, para esse tipo de influência, de tráfico de influência, isso ele fazia muito bem, inclusive. Ele montou um instituto, que eu não me lembro se é em Barueri, ou a cidade que ele residia, que chamava-se COD, C-O-D, Conselho... eu não lembro, era a Ouvidoria dos Direitos Humanos, mas que meio que se confundia até a sigla com o CONDEP. E ele emitia umas carteirinhas desse COD, né? E fornecia para os advogados, forneceu para esses irmãos, e eles deram carteirada para entrar em presídio quando não podiam, etc. Porque a mesma visita do advogado ela tem que ser agendada, né? E eles chegaram a entrar com esse documento falso, foi fornecido por ele, do COD, e, pasme, né? Ele chegou também nessa questão de tráfico de influência, nós achamos muitas fotos nos e-mails do Luiz Carlos, mandado para os advogados, dos advogados, então, para a P2, como é que ele comprovava que estava fazendo jus ao pagamento de 5 mil e 10 mil depois por vistoria que ele recebia por mês do PCC. Nós temos muitas fotos lá, tem fotos com o senador, né? Nós temos fotos com o presidente do Tribunal de Justiça, porque ele chamava lá para ser homenageado, né? O desembargador Malheiros acabou envolvido nessa situação indevidamente. O próprio procurador de Justiça, o doutor Márcio Elias Rosa, seria homenageado, ele não foi no dia da homenagem porque eu o alertei. E essas fotos depois elas chegavam na penitenciária demonstrando a influência que esse indivíduo tinha, né, junto a essas autoridades. Vejam, né, que no Conselho também a gente tem a participação de desembargadores pelo TJ, tem promotores, inclusive nós temos colegas nossos que são testemunhas de defesa do conselheiro. Ele, quando foi descoberto, e teve mais, né, por exemplo, ele tentou justificar, a pedido dos advogados, ele tentou justificar que iria afastar o delegado Everson e queria puni-lo. E ele, inclusive, inventou um ofício com o layout, né, com o brasão do Ministério Público, como se fosse o Procurador-Geral de Justiça, dizendo que iria atender ao pedido dele e iria punir, algo parecido, o delegado Everson Cotelli. Ele falsificou um ofício, inclusive, na hora de colocar o nome do Procurador-Geral de Justiça, ele puxou do site e colocou o nome de um colega nosso que é assessor, que é o doutor Everton, né, assessor da designação. Da Procurador-Geral de Justiça, doutor Everton Zanella, que é um colega nosso que é assessor, não era procurador-geral. Mas essa missiva também, esse ofício, foi parar dentro da Penitenciária 2. Então, os presos acreditavam, eu acho até, deputado, que ele também ele chegou a enganar, inclusive, os presos, né, com relação a ele, e já havia sido condenado anteriormente, né, por vários crimes, inclusive por estelionato. Ele é egresso do sistema prisional, acho até, por Luiz Carlos. Acho até que o Conselho, o CONDEP deveria, quando houver as indicações, né, fazer uma depuração disso aí. Né? O sujeito, se visse ele conversando, ele tinha todo o jargão de preso. Ele era egresso do sistema. Né? Então, eu não tenho dúvida, os presos me disseram depois que eles foram enganados também. Né? Porque ele vendeu ali uma fumaça, mas, de qualquer forma, e ele confessou, ele está jurado de morte, obviamente, ele está sob proteção, enfim. E com o resultado disso tudo, né, como eu disse, foi a descoberta de uma cadeia, e eu sempre deixei bem claro, a gente, inclusive, pediu o envolvimento da OAB por ocasião da deflagração da operação. Claro que eu não fiz isso antes, que poderia, né, frustrar o resultado disso. Quando nós fomos deflagrar a operação, deputado, foram mais de 550 policiais que participaram dessa operação, foram 55 promotores, para cada advogado que foi no estado todo, como eu disse, são 39, foi um promotor acompanhando e um representante da OAB. Né? 5h30 da manhã, todos estavam no local
marcados, não sabiam qual era o alvo e saíram, né, para fazer as buscas em escritório e residência. Nós encontramos, inclusive, em algum caso, arma, né, e outras coisas mais. Enfim, a prova é basicamente toda ela quase que documental, né? A gente não quis, eu deixo isso muito bem claro, nunca foi nossa intenção criminalizar a advocacia. Pelo contrário, né, eu louvo o papel da OAB. Só que também a gente tem que depurar, né, quando há alguma influência negativa, eu acho que isso precisa ser apurado e precisa ser coibido, né, e punido, inclusive. E a gente viu que isso aconteceu. No caso dos 39 advogados, nós tivemos 36 condenações, tem uma advogada ainda que está para ser julgada. Houve apenas uma absolvição, né? Que, inclusive, o Ministério Público recorreu também dessa absolvição. O senhor Luiz Carlos foi condenado já a 16 anos e 2 meses de reclusão pela participação em organização criminosa e corrupção passiva. Os 2 advogados que o cooptaram, né, os irmãos Vanilla e Davi, também foram condenados, cada um a 17 anos de reclusão pela corrupção ativa e pela participação em organização criminosa. Nós conseguimos renovar a participação, nós conseguimos renovar a estadia do Marcola na penitenciária 2 por mais 30 anos. Então, ele foi condenado a 30 anos agora, no início do ano. Portanto, ele tem hoje 332 anos de pena para cumprir. E a maioria disso já depois que ele estava preso, né, os crimes de 2006 para cá, etc., assassinato do juiz Machado Dias. Então, todo aquele lapso de 30 anos já foi rompido. Então, o que eu queria dizer, na verdade, dos 54 réus, nós temos apenas um processo, que amanhã, inclusive às 9 da manhã, eu tenho audiência. São 3 réus. Nós mandamos 14 deles, os que estavam presos, imediatamente foram para o RDD em Presidente Bernardes. E alguns foram para o Sistema Federal, porque tinham envolvimento, inclusive, na ordem de assassinato de agentes públicos, né? Somente agente penitenciário. Então, nesses casos, o Estado de São Paulo tem feito a opção de mandar para o Sistema Federal. 3 desses presos que estão no Sistema Federal, nós tentamos fazer a audiência por videoconferência, caiu o sistema, a gente tocou a audiência do jeito que deu, o tribunal anulou, nós vamos refazer amanhã. De tal sorte que já nós temos 46 condenações e uma absolvição, né? Absolvição do qual nós recorremos. Então, os pedidos que eram feitos, os mais estapafúrdios, e eu acompanhei isso na execução, quando cheguei na execução, cirurgia plástica, implante de cabelo. O seu Marcola teve pedido lá para colocar botox no rosto, né, que nós negamos, mas tinha uma determinação médica dizendo que ele sofria, não me lembro, nevralgia do nervo trigêmeo, que indicava, uma mentira deslavada, porque quem tem isso tem uma dor lancinante, ele nunca referiu nas fichas médicas dele. Então, basicamente, é a utilização de uma estrutura que é lícita, que é bem-vinda, né, que é o contato com os advogados, mas que alguns deles acabaram cooptados, como eu disse, trabalhando para o crime organizado. E eu disse trabalhando porque, se tiver um contador, e já teve na mesma situação, embora o trabalho de contabilidade seja lícito, né, se você está recebendo do PCC, se você sabe para quem você está fazendo aquela contabilidade, né, o dinheiro que vem do quê? Do tráfico de drogas, de roubo a carros fortes, etc. Né? Então, para mim, isso é participar, não é nem para mim, está na legislação, né, de organização criminosa, sem dúvida está participando do braço jurídico do PCC. E eu ainda faço uma última observação, e depois eu fico aberto a perguntas. Qual a importância também, e um preso colaborador me disse isso. Boa tarde, deputado. Tudo bem? Tudo bem. Aproveitar o lapso e dizer da presença, chegada do deputado Ed Thomas. Eu não queria interromper, doutor Lincoln, né, de jeito nenhum. Eu mandei uma justificativa, sim, já foi lida. presidente? E o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Manuel Calças, está no Colégio de Líderes, então eu consegui dar adiantada
na agenda, né, que é uma agenda da cidade de Dracena, e a oportunidade de fazer essa saudação a um trabalhador da justiça. A minha região tem muito, mas muito orgulho desse trabalhador da justiça. Eu peço a humildade de chamá-lo dessa forma, porque é assim que ele é. É assim que ele é, né? A atitude, a coragem, certo? A nossa região hoje é a mais segura do Estado por causa da nossa polícia militar, da nossa polícia civil, na verdade, de todo esse aparato de inteligência, mas, acima de tudo, por causa de homens como o nosso presidente, nosso querido Coronel Telhado, e o nosso querido doutor Lincoln. Então, seja bem-vindo à Assembleia Legislativa, tá? É um privilégio poder estar aqui com o senhor e, em nome do Estado de São Paulo, muito obrigado pelo trabalho de coragem que o senhor vem executando. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Apenas para finalizar, e depois eu coloco à disposição, eu queria mencionar que, ouvindo uma testemunha colaboradora, né, uma testemunha protegida, que, inclusive, foi um dos líderes do PCC, hoje está jurado de morte, que criou o primeiro setor jurídico. Eu falei, mas por que vocês criaram o setor? É Orlando Mota Júnior, o nome desse preso, que é um macarrão. E ele me disse, falou, doutor, o setor é imprescindível para o funcionamento do PCC. Porque como é que você vai pagar uma missão, você vai dar uma missão para um indivíduo que acabou de sair do presídio, por exemplo, de atentar contra um policial militar, atentar contra um agente penitenciário, de transportar armas e drogas, e se esse sujeito é pego em flagrante, o que nós vamos fazer? Vamos deixar ele desamparado? Então, para isso foi criado o setor. Esses advogados, eles só atendem quem a liderança indica. Nós temos 228 mil presos no Estado de São Paulo. Agora, se eles prestassem esse atendimento para todos, seria louvável. Né? Verifiquem, tem alguns que já entraram 600 vezes na penitenciária. Tem uma moça de Avaré, ela fez 660 atendimentos, né? Sempre com lideranças do PCC. Né? Nenhum pedido jurídico de benefício ajuizado. Então, isso é um absurdo. Agora, é importante que tenham isso em mente. O próprio criador do setor me disse, esse setor é indispensável, porque, senão, a base é ruim, ela não tem estrutura. O sujeito tem que saber que, se ele for pego pela polícia, principalmente numa missão dessas, para matar um agente público, na qual ele pode morrer e pode ser perseguido depois, ele vai ter todo o benefício, inclusive o jurídico, o médico, a família ganha uma pensão mensal. O Funchal, que é um dos assassinos do juiz Machado Dias, ele ganha 10 mil, a família ganha 10 mil reais por mês de pensão do PCC. Ele é um dos atendidos por esses advogados. Né? Então, precisa ter em mente que não é só uma advocacia. Se fosse uma advocacia pro bono, se fosse uma advocacia para esses presos que são carentes, a gente até aceitava, né? Mesmo que fosse uma propaganda do crime, nós vamos dando o pão e o vinho, né? Mas não é o caso. Esses advogados, eles só atendem aqueles faccionados que caíram em missão, ou aqueles que a liderança indicar. Fora isso, o sujeito fica ao Deus dará lá. Se tiver o atendimento da defensoria, que não atinge todos os presídios, a verdade é essa, né? A maioria são convênios com universidades, e estagiários têm atendido, né? Que ainda o corpo de defensores ainda é deficiente para atender esse volume de presos. Agora, eu queria deixar isso bem claro, né? Dito pelo um dos próprios criadores do setor, que esse setor é imprescindível para a existência da organização, porquanto, né, os presos que trabalham para ela não podem ficar desassistidos. Eu acho que é basicamente esse resumo que eu precisava fazer, deputado. Muito bom. Eu estava pensando aqui, Coronel Camilo, eu entrei com um projeto, o senhor também de assistência jurídica aos PMs, tem outro deputado também. O senhor vê que o PCC pensou mais rápido que nós, né? Porque os assegurados deles estão com assessoria jurídica. Até o crime sabe da importância, brincadeira. Né? Eu vou fazer algumas perguntas, se os senhores me permitirem, em seguida abrirei a pergunta aos deputados. Pela Pode ordem, ser? só, presidente, só para um registro. Por favor. É que o nosso prefeito de Martinópolis, quem que é o prefeito de Martinópolis? delegado de polícia, doutor Cristiano, faz uma visita para a gente. É delegado de polícia também, é isso? É delegado de polícia e doutor, prefeito seja de bem-vindo. Martinópolis. Se acomode, seja bem-vindo aqui, se junte ao nosso grupo, sempre bem-vindo. Muito obrigado pela presença, viu? Doutor Lincoln, o senhor saberia informar em quantos processos foi desmembrado o processo judicial da Operação Ethos? 10 processos. 10 processos. Até o presidente, o senhor já falou que foram condenados 36
36 pessoas, é isso? Não, foram condenados 46. 46 E um pessoas. absolvido. E um absolvido, ok. 45, estou refazendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 8 para ser julgados. É. E o GAECO está acompanhando todos esses processos, Sou eu, pessoalmente, que toco os processos todos. pessoalmente. Além do condenado Luiz Carlos dos Santos, outros membros do CONDEP foram ouvidos na fase de inquérito policial e do processo judicial ou só o Luiz Carlos? Membros do CONDEP? Olha, pelo que eu me lembro, foi ouvido, se eu não me engano, a presidente do CONDEP, mas eu deixo bem claro ali, deputado, que o próprio conteúdo dos e-mails, né, de tudo, apontava para uma participação pessoal do Luiz Carlos, né, no envolvimento com essa organização. A gente não via qualquer participação de outros integrantes, enfim. O que havia é assim, né, faz uma visita e ele já passa um outro resultado. Né? Essa é a situação. Eu e também não cheguei a ver se houve utilização esses relatórios de visita, porque a intenção do PCC, pelo menos o que foi passado lá para a liderança, era utilizar esses relatórios forjados, né, para poder denunciar o Brasil, o Estado de São Paulo e o Brasil em organismos internacionais de defesa de direitos humanos, né, no jargão deles, para fazer o governador do Estado, os secretários, etc., passar vergonha internacional. Então, a princípio, não há qualquer suspeita de outros membros do CONDEP envolvido. Perfeito. O senhor ouviu falar da existência de uma lista de agentes responsáveis pela aplicação da lei, policiais militares, agentes penitenciários, etc., marcados para morrer? Olha, eu não sei se havia uma lista, mas eu mesmo, concomitante à Operação Etos, nós fizemos também com apreensão de cartas uma outra operação que envolvia o Andinho, né? O Andinho e mais 3 presos da P2. O Andinho ele tinha uma função de ser o sintonia do interior. O Andinho de Campinas, que hoje que era o maior sequestrador do país, né? Cuja família, inclusive, está morando lá em Presidente Prudente, num condomínio de luxo. A esposa e as filhas estudam no ângulo, no mesmo colégio dos meus filhos, né? Para o meu desprazer. Veja como são as coisas. Mas esses indivíduos, eles estavam mandando ordens para matar agentes penitenciários e policiais militares. A gente também conseguiu apreender essas cartas. Nós fizemos uma prisão com ação controlada, com a participação da PM em Ribeirão Preto, onde foram presos 3 ou 4 indivíduos do PCC, que eram os responsáveis da rua por executar esse plano. E na casa de um deles foi apreendido no computador fotos do agente. Eu tenho lá, inclusive, dados pessoais de quando o período de trabalho dele na penitenciária. Um deles trabalhava na subportaria da penitenciária de Presidente Bernardes. Fotos deles com os filhos, com a esposa, um bico que ele tinha de chaveiro, algo parecido, com fotos, prestação de contas do indivíduo que foi fazer a campana, o levantamento do local para depois assassinar esse integrante. Nós temos foto de um policial de Araraquara, inclusive com o Google Maps para chegar até a casa dele. Todas as fotos, ou a maioria delas, retiradas do Facebook, e eu tenho feito palestras no país todo, inclusive, normalmente palestras fechadas, e eu digo, né, para a pessoa tomar cuidado com a rede social, porque eles também fazem essas pesquisas na rede social. Nós temos indicação de mais 3 ou 4 agentes também que estavam nessa lista. Esses presos tiveram a preventiva decretada. Eu mesmo pedi a transferência deles para o Sistema Federal, né, e os 3 estão no Sistema Federal. Os que foram presos antes em Ribeirão estão presos lá por Ribeirão Preto. Um deles era foragido. E o Andinho e mais 2 estão, se eu não me engano, em Mossoró ou em Porto Velho. Mas existia, e isso é comum, viu, deputado? Essa não é a primeira nem a última. Eu acho que, inclusive, se eu não me engano, a primeira transferência de um preso do PCC para o Sistema Federal fui eu que pedi, que foi do Roberto Soriano, o Tiriz, que ele tinha uma ordem, uma lista de 10 policiais da rota, que o senhor deve ter tido conhecimento. Acho que era um deles, inclusive. Que seriam mortos. E ele tacou essa lista
por cima de um raio para a cela do Daniel Canônico, a lista ficou enroscada, o agente pegou, nos passou, nós fizemos o grafotécnico, deu, e ele está no Presídio Federal já há mais de 5 anos. Detalhe, né? Já foi processado agora como responsável pelo assassinato do agente policial, o agente penitenciário federal, lá em Cascavel, lá em Catanduvas. Então, veja esse nível de pessoas que a gente está tratando, né? Esse nível de criminosos. É que eu ia perguntar para o senhor se algum agente policial, militar, civil, agente penitenciário foi morto, que tenha talvez envolvimento com toda essa operação. Na época que o doutor Lorival teve aqui, ele falou desse agente de Cascavel. O senhor tem conhecimento se algum agente foi morto devido a essa ação desses criminosos da Operação Etos? Olha, veja, os criminosos da Operação Etos, infelizmente, são os mesmos que eu acompanho desde 2005. Né? Infelizmente, são os mesmos. Nós tivemos aqui, apenas para recordar, o deputado Coronel Camilo deve lembrar bem, o senhor também, em 2012, mais de 177, se eu não me engano, policiais militares assassinados no estado de São Paulo. E nós sabíamos, através de algumas investigações, que parte desses policiais foram mortos a mando do PCC com simulação de latrocínio, que a ordem era essa: encosta na moto do policial, leva a moto, e eles comemoram essa morte depois dentro do presídio. Nós tivemos também um salve, que talvez o senhor vai se lembrar, que para cada bandido morto deveriam morrer 2 policiais. Esse salve Exato. ainda está vigente. O salve é como se fosse uma ordem, né? Uma lei do PCC. Nós tivemos um caso bem emblemático também, da prisão do Piauí. Foi o segundo preso também que foi para o Sistema Penitenciário Federal, responsável pelo assassinato de um policial da Cavalaria, não foi isso, comandante? Um policial da Cavalaria. Na época, nós conseguimos também um apoio da Polícia Federal, uma operação nossa lá de Presidente Prudente, com a inteligência da Polícia Militar, localizar esse preso em Itajaí, estava vivendo tranquilamente em Itajaí, em Santa Catarina, inclusive financiando um time de futebol lá, e ele foi preso lá ao Piauí durante um jogo do time de futebol, do qual o sobrinho também fazia parte do time. E eu me lembro bem que a PM mandou um avião do Estado buscá-lo lá, a Cavalaria foi escoltá-lo na pista do aeroporto de Congonhas. Então, de há muito que a gente acompanha esse pessoal, não é agora, muitos já morreram. Infelizmente, eu posso citar diretor de Praia Grande e vários, né? E isso agora se espalhou pelo país todo. Eu estive no Ceará, em Fortaleza. A gente está dando um apoio lá também para a polícia do Ceará, porque todo mundo já acompanhou que morreu os 2 líderes do PCC lá, o GG do Mangue e o PAC, né? E a gente que está assessorando o pessoal do Ceará. Eles tinham lá mais de 100 milhões de investimento lá, né, que já está começando a ser levantado. Só de veículos tinha mais de 4 milhões, casas de luxo, etc., com documento falso, aliás, documento emitido lá pela Secretaria de Segurança do Ceará, mas com certidão de nascimento falsa, quer dizer, levando a vida de um cidadão comum lá. Então, eu faço essa observação e essa ressalva, que é preciso também, aproveito a oportunidade, deputado, de que o Poder Legislativo também tenha essa consciência, né, que, com relação a essas lideranças, a gente precisa ter algum tipo de controle, né? A questão da privação de liberdade por si só, da maneira como está sendo feita, não é suficiente. O RDD, e eu tenho levado isso, e obviamente isso não está no âmbito aqui do Poder Legislativo estadual, mas já levei isso para a Câmara. O próprio Major Olímpio nos apoiou lá numa dessas oportunidades, né, que o RDD precisa ser aumentado, né? O Marcola já cumpriu 8 RDDs. Né, o Soriano está no 7º, quer dizer, já mandou matar outro agente lá. Agora, no ano passado, morreu uma moça que nem era agente, era psicóloga. Né, ela foi confundida com agente, porque estava vestida de preto, foi assassinada. Em Mossoró, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, nós conseguimos localizar um plano
que envolvia integrantes aqui de São Paulo para matar um agente penitenciário de Mossoró. Nós avisamos, na época, o DEPEN e a Polícia Federal. Foi feita uma investigação, o plano foi desmobilizado. O mesmo agente foi assassinado no ano passado. O mesmo. Então, é para ver que, hoje, a forma de atuação dessa organização é essa, é o terror. Eles não farão, isso eu garanto para os senhores, não vai haver ataques como 2006, não se preocupem. Isso foi ruim, o PCC perdeu a guerra, o senhor estava na guerra naquela época, e o comandante Camilo também. O PCC teve mais baixas do que teve as forças policiais. Então, o que eles fazem hoje é esse ataque covarde. Então, vai matar um subporteiro da penitenciária que nem contato com o preso tinha, vai matar uma moça que é psicóloga, que até ajudava eles nos exames. Mas isso causa um terror indiscriminado em toda a turma. Em todos os agentes, em todos os policiais. Eu me lembro bem, em 2012, que, imagine, uma tropa de 100 mil policiais militares e ninguém sabia quem poderia ser assassinado. E a gente não tinha como informar, nós não tínhamos essa informação. Se não tivesse, a gente passava. Então, é isso que precisa ser levado em conta. O senhor respondeu mais ou menos a próxima pergunta, mas eu vou perguntar. Quando o GAECO tem informação que um agente, um policial vai ser morto, é informado? Imediatamente. Só para fazer uma alusão. Como eu disse, a semana passada nós informamos o Acre. Na semana retrasada, nós informamos o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, se eu verificar pelo Google lá, o senhor vai verificar que foram apreendidos 2 fuzis e 9 pistolas, que tinham ido para lá, 9 milímetros, para assassinato de um agente penitenciário. No Acre, mesma coisa. No Ceará, a mesma coisa. Então, assim, hoje no Brasil inteiro, se a gente souber, é óbvio que não vem detalhes. Quando a gente consegue captar, não vem detalhes. Lá, vai atentar contra um agente lá da penitenciária de Monte Cristo, no Pará, no Acre, não me lembro. Então, aí a gente passa essas informações, normalmente para a Secretaria de Segurança ou algum contato nesse nível, e aí é óbvio que cada local tem que fazer as suas investigações, que, infelizmente, a gente não tem esses detalhes, salvo nesse caso que eu mencionei para o senhor, em que os detalhes estavam no próprio computador do bandido. Mas, fora isso, é genérico. Perfeito. Eu queria só constar para os deputados que, quando eu comandava a rota, graças a uma ação do Dr. Lincoln, nós salvamos um soldado que estava jurado de morte, com todas as informações, fotos, e graças a essa informação nós mudamos o soldado, ele foi para uma outra cidade, na casa de um outro oficial, que era uma casa de campo, e ali nós o deixamos por uma semana até que se acalmasse a situação, porque ele seria morto naquele final de semana. Nos autos, em todo esse procedimento, além das falsas denúncias de maus tratos, violação de direitos humanos, que o Luiz Carlos pretendia utilizar o CONDEP, ficou registrado que o título da organização, o intuito dessa organização criminosa seria também a morte de policiais e agentes? Eu não digo que seria através do CONDEP, Vamos separar. Não, na operação. Mas na operação, com certeza. Nós temos pelo menos algumas correspondências, alguns e-mails que indicavam a morte de um agente penitenciário lá de Presidente Bernardes. Inclusive, o responsável nesse caso era o Eric Gordão, que é um dos líderes do PCC, cujo apelido lá era Gomo ou Gominho. Mas, pelo menos um caso na Operação Etos havia, sim. Perfeito. Menores de idade são utilizados pelo PCC também para esse tipo de missão? Não. Não. Veja, esse é um dado interessante. O PCC hoje ele tem em torno de quase 20 mil integrantes fora do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo hoje tem em torno de 10 mil integrantes, sendo 8 mil presos e 2 mil em liberdade. Embora eles estejam espalhados por 90% do sistema penitenciário paulista. Então, os 8 mil estão em 90% das cadeias e todas as outras facções rivais estão em 10% das cadeias, que são a oposição. O PCC, no Estado de São Paulo, ele não batiza menor. E ele não aceita o batismo de menor. Portanto, quando, às vezes, há muita informação desencontrada a respeito disso. O menor, às vezes, fala que é do crime, que é do PCC, mas o PCC não tem esse tipo de utilização de menor. Isso no Estado de São Paulo. Por outro lado, como eu disse, no Brasil, o PCC tinha, em 2014,
quando nós começamos algumas investigações, 3.200 integrantes fora do Estado de São Paulo. Hoje tem 20.448 em fevereiro. E dentro do Estado? Veja que 10 mil. 10 O mil. crescimento foi exponencial. Mas qual a diferença? Dentro do Estado de São Paulo não cresceu tanto assim, porque aqui o PCC tem uma certa seletividade para cooptar seus integrantes, né? Para regimentar seus integrantes. Fora do Estado de São Paulo, por conta da guerra com o Comando Vermelho, eles têm pego praticamente qualquer um, inclusive menores. Então, no Ceará, eu vi vários casos de batismo de menores que aqui não é aceito. Então, no Estado de São Paulo, não é utilizado. Perfeito. Deputados. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Coronel Camilo. Primeiro, parabéns, hein, doutor Lincoln. Parabéns aí por esse grande trabalho e deixar até registrado para todos aí qual é o procedimento da Polícia Militar. Eu acredito que seja na científica e na civil. Quando vem uma informação do Ministério Público, já era no meu comando, e continua desse jeito. A primeira coisa que a gente faz, a gente avisa o próprio policial que ele está sendo alvo, né, como aconteceu com você. Comigo. E como aconteceu com todos os policiais. Chegou lá, a gente avisa o policial, já toma as medidas para protegê-lo. Se for o caso, tira ele daquela localidade, tira de unidade. Em 2012, nesse 2x1, aí, a gente até, na Polícia Militar, teve um período, algumas vezes, nós acionamos um plano que tem S1, S2, S3, né? E as viaturas vão para todas as ocorrências sempre em duplas, as bases são protegidas, né? Quando tinha essa informação do Dr. Lincoln. Só por que eu estou falando isso? Porque, Dr. Lincoln, talvez nem eu saiba, nem o senhor, mas a gente tem evitado a morte de muito mais policiais quando essas informações saíram e a polícia começou a trabalhar reforçada em alguns momentos, né? Não foram muitos, mas alguns momentos do Estado de São Paulo. Bom, parabéns pelo seu trabalho. As questões a maioria o senhor já respondeu, mas é só para frisar. Então, das informações passadas pelo Luiz Carlos, não tem ciência de que nenhuma delas resultou em alguma morte de algum agente público? Não. Especificamente do Luiz Carlos, não havia nenhum envolvimento com morte de agente. O que ele estava oferecendo e tentando era a questão de forjar alguns laudos de vistoria, que depois seriam chancelados pelo CONDEP, e também fazendo esse tráfico de influência. Ele começava a prometer que ia conseguir algumas progressões, alguns benefícios para esses presos, e mostrando essas fotos com essas autoridades, presidente do tribunal, alguns desembargadores. Então, o objetivo maior dele era poder relaxar o RDD, né? Não era o RDD só, era a penitenciária, o regime da penitenciária 2 de Presidente Venceslau, que ela tinha um regime diferenciado com entrada do GIR, né, para soltura através do GIR. Hoje não tem mais, porque hoje está automatizado. Não sei se o senhor teve, acho que não teve a oportunidade de visitar. Acho que o senhor teve lá, né? A penitenciária 2 não foi depois. Não foi. Ela está toda automatizada hoje. Então, nem essa alegação que os presos tinham de que eles eram constrangidos pela presença do GIR durante a soltura e a recolha deles no final da tarde, pela periculosidade, não existe mais. Hoje é eletrônico. Os fechamentos das portas são eletrônicos, não há contato com o agente, inclusive. Isso é bom que se diga, viu? Foram funcionários da penitenciária de Bernardes que criaram esse sistema, que está sendo implantado no estado todo. No estado todo de São Paulo, inclusive a Penitenciária Federal de Campo Grande já está implantando. Bacana. Com a equipe da SAP de São Paulo. Você vê a eficiência. Então, por exemplo, eles reclamavam muito, porque o horário de banho de sol é o mesmo. Só que, como eram bandidos muito perigosos, não entravam lá como entram no sistema normal, 2 agentes penitenciários, né, com aqueles presos. Então, entrava o GIR para soltá-los e prendê-los, que seria o pelotão de choque da SAP. Hoje não tem contato mais, é tudo automatizado. Ótimo. Outra coisa, né, pela sua visão também, que aí é o mais objetivo nosso aqui, nós temos como proposição dessa CPI melhorar o CONDEP. Né? Nós somos a favor do CONDEP, já deixamos claro isso aí. Mas o senhor falou uma coisa muito importante que ninguém tinha falado ainda, né? O Luiz tinha passagem pelo sistema penitenciário, ou seja, na sua visão também, integrantes não só do CONDEP, né, mas das organizações que envolvam aí a militância de direitos humanos, já que o crime organizado, acho que é o pior problema para quem defende isso, né? Onde mais se comete, né, vamos dizer assim, contra os direitos humanos é o crime. Então, na sua visão também, isso teria que ser modificado, né? Que é uma das sugestões aqui que nós vamos apresentar, né? Ou seja, eu tenho que triar ainda, né?
E, na sua visão, eu não sei o que o senhor pensa. Isso interfere, ou seja, o senhor vê como um cerceamento, como foi falado em algum momento, né? Eu checar alguém que vai entrar no CONDEP, na minha visão, que sou profissional de segurança, eu não vejo nenhum problema, né? O senhor vê algum problema em checar essa informação daqueles membros que vão pertencer a uma organização como o CONDEP? Em absoluto. Vamos dizer assim, olha, fazendo isso eu estou agredindo a área de direitos humanos por estar conferindo se ele tem antecedente ou não para entrar, estou tirando a liberdade, né? Isso, na sua visão, não existe, né? Olha, na minha visão não existe, mas eu queria deixar, deputado, uma coisa bem clara, né? Eu tenho um trabalho até acadêmico, né, de estudo de organização criminosa, e nesse trabalho, nessas exposições que eu costumo fazer, a gente tem algumas classificações para considerar o PCC como uma organização criminosa e não apenas como uma facção. E são vários requisitos, a maioria deles que são comuns às máfias, o doutor Mário Sarruba é professor, sabe bem disso. O primeiro deles é a ausência do Estado, né? Então, quer dizer, tudo só se fortalece e tem propiciado, né, esse crescimento exponencial, porque o Estado falta dentro das unidades prisionais e fora das unidades prisionais. Mas há um outro requisito muito importante, né, que é a corrupção de agentes públicos. E, no caso, o conselheiro do CONDEP também não está imune a isso. Nós já tivemos, não vou citar nomes, mas já tivemos desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi aposentado compulsoriamente, pelo menos com suspeita de envolvimento de venda de HCs. Apenas para exemplificar, em casos meus, o mesmo desembargador soltou 3 criminosos importantes em plantão judiciário, deu HC e liberou esses grandes traficantes. Um deles foi o Capoava, né, que tinha mais de 1 tonelada de cocaína, havia sido preso, foi recapturado agora novamente. Então, essa infiltração no poder do Estado, ela é muito séria. Então, não é só no CONDEP. Então, o CONDEP hoje precisa entender também, e houve uma crítica no início, pelos próprios órgãos do CONDEP, que desconheciam, até, obviamente, pelos próprios integrantes do CONDEP, alguns que desconheciam a extensão da investigação e do envolvimento do Luiz Carlos, que achavam que poderia ser uma certa perseguição policial por ele estar fazendo algumas denúncias contra policiais, grupos de extermínio. Em absoluto, não havia nada disso. Então, todos esses órgãos, e principalmente um órgão da estatura do CONDEP, né, eles precisam ser, sim, livres de infiltração desses criminosos. Porque dinheiro, a gente tem ideia aí de uma arrecadação anual de mais de 300 milhões por ano, né? Então, dinheiro para corromper agente público, mau conselheiro, eles têm. A verdade é essa. Agora, também não acho, veja, o sujeito não é porque ele foi condenado já e cumpriu a pena que ele está inabilitado para qualquer função pública. Mas eu acho que deveria, num caso desse aí, deveria ser melhor verificado. O órgão é muito importante. Eu registro, inclusive, que havia, inclusive, talvez o delegado tenha dito isso, suspeita de pedofilia por parte desse conselheiro. O computador dele tinha muita coisa lá. E veja, o computador é o computador que estava no CONDEP. Né? Até a gente foi acusado, olha, eles vão ver os dados do CONDEP, isso foi colocado lá sob guarda, sob cautela. O próprio doutor Sarruba falou, Mário, fique tranquilo, ninguém vai acessar nada do CONDEP, em termos de denúncia, de policiais, etc. Agora, tinha imagem de pedofilia, né? Então, quer dizer, como é que um sujeito desse pode levar e ter esse trânsito? E tinha trânsito aqui na Assembleia, né? Tinha trânsito no Tribunal de Justiça, utilizou várias vezes salas do Ministério Público, o auditório do Ministério Público, para fazer audiência pública. O doutor Mário Sarruba sabe disso. Então, veja, todos nós estamos sujeitos a isso. O CONDEP, na realidade, ele tem um poder muito grande, né, de requisitar, de estar presente. Eu recebi o Luiz Carlos no comando geral da instituição. Né, vou contar um fato curioso agora.
foi a única pessoa que eu quase coloquei para fora do meu gabinete. Eu não o conhecia, recebi o CONDEP após a morte do primeiro motoboy, que aconteceu em 2010, né, foi um caso grave. A polícia realmente cometeu um deslize aí, nós prendemos 10 policiais de cara, depois mais 2, ao todo foram 12 policiais que foram expulsos, mas eu recebi o pessoal do CONDEP até para dizer que a polícia é transparente, estava tomando providência. E o Luiz Carlos me fez uma pergunta que eu falei, se o senhor repetir isso aqui, o senhor está convidado a se retirar, ir embora, né, e não admito que seja feito aqui. Ele perguntou se a Polícia Militar, para comemorar a morte de um motoboy, tinha matado o outro, né, porque na sequência tinha acontecido uma morte. E eu lembro que eu discuti com ele, eu nem imaginava que seria, e ele se identificou para mim como advogado do CONDEP. Ele não é advogado. Não é advogado. Né? Então, ele, naquele momento, eu acredito que ele nem era o vice-presidente ainda. Isso foi em 2010, abril de 2010, mais ou menos. Mas só para ver como o CONDEP é um órgão importante, né? Por isso que a gente fez a CPI, pretendemos que esses integrantes, e a nossa sugestão é, inclusive, que o CONDEP se autopolicie, ou seja, que ele crie Eu vou fazer ainda uma outra observação, o senhor me desculpe interrompê-lo, deputado. Nos autos, né? Nós temos algumas reuniões que foram utilizadas auditório da PUC, auditório da USP, acho que da PUC, né? Quer dizer, acabou usando a academia, usando a universidade, né? Que é um centro aí que está sempre disposto a receber esse tipo de demanda, né? E ali foram recebidos senadores, se não me engano, pelo menos um senador estava lá, está na foto lá. Né? Tem pelo menos um senador lá, quer dizer, então eles têm o órgão, é muito importante, porque ele tem uma participação da comunidade muito grande, e eu sei que isso também depois acaba refletindo em votos, etc, etc. Então tem uma voz muito importante, é muitíssimo importante. E desacreditar um órgão desse assim, muito, muito perigoso, muito complicado, né? Porque é o que foi elegido pela Constituição para ser um órgão paritário, né, de representação, de defesa dos direitos humanos. Agora, quando você faz um mau uso desse conselho, né, quer dizer, acaba desacreditando. Então, assim, muita gente foi usada indevidamente por esse cidadão aí. É verdade. O que fica de bom de tudo isso é que todos os depoimentos aqui são na mesma linha do senhor, né? Ele é que fez tudo sozinho, planejou sozinho, enganou todo mundo, né? Ele enganou dentro e fora do CONDEP, né? Ele enganou os criminosos, enganou o CONDEP e enganou as autoridades públicas até onde ele conseguiu, né? Mas na minha linha era essa, né? Eu agradeço muito a sua presença e, mais uma vez, eu faço coro aqui com o nosso deputado Ed Thomas. Parabéns, viu, doutor Lincoln, pela sua coragem, né? Pela sua forma de trabalhar. Trabalhamos muito juntos na Polícia Militar, no comando da PM, e eu tenho certeza, nós fizemos um grande, o senhor principalmente, com sua equipe, com a coragem de fazer, com a confiança que o Ministério Público naquele momento também deu à própria Polícia Militar, né, de acompanhar as ações, fez a diferença no Estado de São Paulo, e talvez a gente esteja hoje melhor um pouquinho do que os outros por causa do senhor, né, do Ministério Público, né, do Dr. Ferreira, naquele momento, secretário de Segurança Pública, né, tem que reconhecer esse grande trabalho feito pela Segurança de São Paulo, e sempre terá o nosso apoio. Parabéns, então. Parabenizar também o Dr. Sarrubo, que eu conheci lá também como comandante-geral. O senhor estava na chefia da escola, né, do Ministério Público, tivemos a oportunidade de estar juntos em algumas questões, e dizer para os senhores, né, que contem aqui na Assembleia Legislativa com a gente. E fico aqui aberto para aquilo que na área estadual a gente puder modificar em termos de legislação, que melhore esse trabalho que os senhores fazem, né, junto aí a acompanhamento do crime, a ajudar a população de São Paulo e a população brasileira, contem sempre com a gente. Tenho certeza que falam no nome dos outros deputados. E, dessa forma, doutor Lincoln, doutor Sarrubo, presidente, eu pediria só, está tendo o colégio de líderes Pois não, agora, deputado. sou líder do PST, precisava Fique à comparecer. Muito obrigado. Parabéns, muito obrigado, disponha da gente por aqui. Obrigado, deputado. Doutor Vitor. Presidente, a maioria do pessoal que aqui está sabe bem que eu sou decano dessa casa. Sim, senhor. Nunca tive oportunidade de participar de uma CPI envolvendo
segurança pública. Eu acompanhei o Carandiru, acompanhei recentemente o que aconteceu no Pará e ouvi um depoimento de um desembargador, de uma forma simplista, dizendo o seguinte, que para resolver o problema dos presídios bastaria a construção de mais presídios e pagar melhor os funcionários. Ou seja, é uma forma, infelizmente, brasileira de empurrar as coisas com a barriga. Nós temos um grande problema brasileiro, chamado direitos humanos, que serve para esconder um monte de falcatruas e se faz um monte de besteiras, sempre se indicando direitos humanos. É a primeira vez que eu vejo um promotor, doutor Lincoln, abordar um problema com a seriedade como foi abordado. Porém, eu tenho um temor, que é o seguinte, que o teu trabalho não fique simplesmente registrado no relatório. Meu pedido é no sentido de que o senhor apresente sugestões para a gente tentar, mesmo através do relato da comissão, mudar as coisas. Porque, infelizmente, nós, brasileiros, só temos direitos. Quando se trata de obrigações, todo mundo tira o corpo fora. Então, eu entendo e tenho acompanhado, inclusive, se não me engano, no jornal de hoje, ontem, um depoimento do Valério sobre a penitenciária, no qual ele aborda, ele procura desqualificar totalmente a fiscalização que deve existir. Ele dá até um exemplo do tipo de revista que é feita em mulheres. Quer dizer, se o cara quer contribuir, colaborar com o outro, não tem que descer desse ponto, tem que também ter coragem de mostrar as coisas direitas que são feitas. Então, eu quero primeiro parabenizar ambos pela coragem, porque precisa ter coragem para enfrentar isso aí. E quero dizer o seguinte, reforçar o seguinte, Coronel Telhada, eu entendo que com a presença sua e com a presença do coronel, a gente consegue ganhar alguma coisa na área de segurança. Mesmo porque aquilo que foi feito até hoje, dentro de segurança, no sentido de Assembleia Legislativa apresentar alguma coisa, eu acho que não tem nota, ou seja, é zero. Então, dentro desse quadro, eu quero parabenizá-lo pela coragem e pela iniciativa. E quero reafirmar e pedir a você, Lincoln, que não deixe a coisa ficar somente no discurso. Traga, por favor, ao nosso coronel sugestões e a gente vai procurar, dentro do possível, fazer com que isso seja uma realidade. Parabéns, coronel, parabéns depois. Obrigado, deputado. Senhores, mais alguma coisa? Podemos encerrar? Eu Deputado só doutor queria Ulisses. parabenizar o doutor Sarugo, o doutor Lincoln, Sarubo, pela excelência do trabalho, entende? Hoje ouvi que esclarecimentos muito preciosos para mim, não tinha o pleno conhecimento da situação e hoje eu estou bem a par de toda a situação. Quero parabenizá-los pela disposição de vir até aqui e nos dar essas informações. Muito obrigado e continuem tendo o sucesso que os senhores estão tendo. Presidente, Obrigado, pela ordem. deputado. Presidente, eu só queria tentar aqui tirar até uma dúvida dentro de todas essas investigações e investigações grandiosas, o trabalho grandioso que eu já pude colocar aqui. Agente penitenciário, ameaças, né? Algumas mortes aconteceram. Nós já debatemos, coronel Telhada, na Comissão de Segurança, né? Uma tragédia que tem acontecido. É claro que os números trazem assim, que a cada 2 dias nós temos um suicídio. A notícia de hoje, até, doutor Celso, que depois da Baleia Azul, tem hoje uma investigação dentro da rede, onde pessoas estão sendo incentivadas a cometerem o suicídio, ou seja, elas mapeiam ali por publicações e incentivam, né, ao suicídio. É algo que a gente não quer realmente encarar muito, choca muito. Onde é que eu quero chegar? É que no sistema penitenciário,
os números de agentes que cometem suicídios, estão cometendo suicídios, não são pequenos. Nós já debatemos isso na comissão, certo? Então, eu tenho relato de irmãos, de mães, até porque a região da onde a gente vem é aquela que ofereceu para o Estado o maior número de presídios, a maior população carcerária e, por sua vez, o maior número de trabalhadores do sistema. É simples desta forma, né? Então, os pedidos de transferência são todos os dias, eles acontecem, principalmente no meu gabinete, mas o que a gente vê parece que é uma classe trabalhadora que está numa pressão muito grande. E qual é a pergunta que eu gostaria que o senhor pudesse, dentro dessa investigação, se assim o puder, né? Essas facções, elas agem nessa pressão também, com essa ameaça a esses agentes, aos familiares? Foi detectado alguma coisa dessa forma, ou é o próprio sistema, né, que deixa essas pessoas doentes, e algumas estão doentes e precisando realmente de tratamento? Bom, deputado, eu ingressei no Ministério Público em 1991. Em 92, eu assumi a comarca de Presidente Bernardes, que o senhor conhece bem, né? Eu, já em 92, de 92 adiante, eu peguei 4 rebeliões, destruíram totalmente o presídio, etc., depois P1 de Venceslau e assim por diante. Essa classe trabalhadora, ainda que tem melhorado a questão de segurança, né, eles precisam ser olhados com mais cuidado. Não é por má vontade do secretário. O Loival é um amigo pessoal meu, é um colaborador nosso. Competente, né? Demais. Mas vejam a situação que esses indivíduos, esses trabalhadores, como eu disse, até pouco tempo atrás, eles tinham contato diário com esses presos. O número de agressões de presos a funcionários cresceu, fora as mortes, mas assustadoramente. Então, havia uma determinação do PCC que, se fosse para agredir, e era muito comum jogar café quente no guarda, né? Então, se fosse para agredir, não era para jogar café quente, era para arrancar sangue. Então, o que aumentou o número de agressões, né, com lesões graves a esses trabalhadores é uma enormidade. Então, eles trabalham com estresse muito grande. A penitenciária feminina de Tupi Paulista, que eu também faço a correição mensal, a visita mensal, nós tivemos um ataque a algumas agentes há um tempo atrás. Se vocês vissem, deputado, os cortes, eu tenho as fotos, que essas moças receberam aqui de quase arrancar o pulso fora. Eu pude apresentar aqui, doutor Ligo, apresentei aqui com o doutor Ligo. Então, é um absurdo. Então, e o que eu queria dizer lá de 91 é que, quando a gente entrava na cadeia, na penitenciária, o preso baixava a cabeça e colocava as mãos para trás. Hoje, se o senhor entrar na penitenciária 2, é o agente que baixa a cabeça quando ele cruza com o preso. Porque está tratando de um preso de alto poder aquisitivo, está tratando de um preso que tem integrantes aqui, tem gente fora do presídio trabalhando para ele e que ameaça esse pessoal constantemente. Olha, eu vou pegar a sua família, vou pegar você, vou pegar isso, pegar aquilo, né? Tem a questão das revistas que os senhores tocaram, mas foi aprovada uma lei. São Paulo é um dos poucos estados que aprovou essa lei, que proíbe a revista vexatória, no qual eu também acho, né, que a revista era uma situação indigna, né? Mas eu conheço as agentes que faziam, não é feita por homens. Eu já vi filmagens no Amazonas de revista a senhoras feita por homens, né? Se uma agente penitenciária tocar algum órgão genital de maneira indevida de alguma familiar de preso, ela está morta no outro dia. Isso não ocorria. Então, esse pessoal, deputado, precisa ser olhado com mais carinho aí pela Assembleia. Eles têm uma remuneração ainda que eu acho que não é condizente com o perigo da função. Eles precisariam eu acho que um pouco mais de capacitação, né? Se você verificar o nível do agente penitenciário do DEPEN, hoje, do Sistema Penitenciário Federal, é um nível muito maior. Eu tive a oportunidade de estar em Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, logo depois, né, que teve aquela tragédia, com aquelas mortes todas, né, de integrantes de facção.
o DEPEN foi chamado a intervir lá no sistema penitenciário do Estado, e eu faço até um convite que os senhores verifiquem como é que ficou a Alcaçuz. Eu estive lá depois, só com a capacitação dos agentes do Estado. Eles ficaram lá, eu acho que 2 ou 3 meses, e deram treinamento da polícia de choque, deram armamento, e é isso, né? Eu acho que o servidor ele precisa de ter essa capacitação e melhorar a autoestima. Então, esse nível de estresse aí, ele é constante. Então, precisa também, eu acho que melhorar as condições de trabalho desse pessoal. Obrigado. Obrigado. Senhores deputados, o que o nosso querido Dr. Lincoln falou aqui é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Se ele fosse falar realmente tudo que tem conhecimento dos problemas, do envolvimento do crime organizado, apesar que essa CPI fica baseada na situação do CONDEP, mas é sempre ilustrativo que os senhores conheçam um pouquinho da realidade do que acontece nos presídios, de organizações que acabam sendo infiltradas por criminosos, como ele falou, não é exclusividade do CONDEP, na polícia nós temos, na justiça nós temos, na igreja nós temos. O crime organizado hoje ele se infiltrou em todos os setores, não duvidem disso. E a principal mola motriz de tudo isso é o fator financeiro, né? E quero aqui agradecer a presença do Dr. Lincoln. Eu queria saber se os senhores querem fazer alguma consideração final. Fiquem à vontade, Dr. Sarrubo. Agradecer a presença do Dr. Sarrubo e do Dr. Lincoln, em especial o Dr. Lincoln, que veio lá de Presidente Prudente, mais de 8 horas de viagem para poder... Pertinho. Para poder aqui nos presentear com essa aula e para os senhores verem a necessidade de uma CPI nesses termos. Porque, muitas vezes, quando nós pedimos a CPI... A grita foi que nós queríamos acabar com o CONDEP. Isso, de maneira alguma, nós não temos nada contra nenhum órgão que esteja trabalhando adequadamente. Agora, a partir do momento que houve o problema, nós temos que averiguar, sim, e saber se não há mais pessoas envolvidas, como foi dito aqui hoje, tranquilamente, de quem presidiu toda essa investigação, dizendo que não há um envolvimento, e trazendo mudanças, como o próprio coronel Camilo vai propor no seu relatório, que já foi feito algumas mudanças, doutor Lincoln. O próprio CONDEP, quando esteve aqui, a presidente esteve presente, já apresentou, inclusive, a publicação do Diário Oficial, com algumas mudanças para indicações ao CONDEP, inclusive a investigação da vida pregressa dos futuros membros, aí, dos que estão lá atualmente. E a recomendação do deputado Vitor Sapienza, doutor Lincoln, doutor Sarrubo também, por favor, se os senhores tiverem alguma proposta, alguma coisa que possa ajudar no nosso relatório, nos encaminhe também, que a excelência do trabalho e do conhecimento dos senhores aqui só brilhante e nos ajuda muito a chegar num resultado satisfatório. Então, eu quero aqui publicamente agradecer a presença dos dois, dizer que em 2010 eu sofri um atentado na porta da minha casa, fui alvejado com 11 tiros. Por incrível que pareça, muitos colegas disseram que fui eu que fiz esse atentado, foi montado por mim para que eu me promovesse, mas está aqui um homem que acompanhou tudo e sabe a realidade das coisas. Saí da rota ameaçado de morte, tanto que fiquei um tempo com escolta da Secretaria de Segurança Pública, porque o meu nome constava em várias listas aí para morrer. Então, a gente sabe da dificuldade, mas eu sou coronel, é difícil, tal, então já tem até um atendimento especial. Agora, imagine a situação do agente penitenciário, do soldado da Polícia Militar, do policial investigador, do carcereiro da Polícia Civil. A gente tem que voltar os olhos para o crime organizado. Todos nós aqui, todos nós somos vítimas, a começar desse presidente, desses promotores, todos nós somos vítimas disso. E o que esse homem passa aqui é uma coisa que, não sei se ele vai escrever um livro um dia, mas a tensão de vida, de família, é uma coisa que merece toda a nossa atenção e nosso apreço, porque não é fácil o que ele faz há muitos anos, não ele, como toda a sua equipe e os demais promotores do Estado de São Paulo. Então, doutor Lincoln, doutor Sarrubo, muito obrigado pela presença dos senhores. Eu quero agradecer imensamente e dizer que os senhores têm aqui nessa casa aliados, que nós pudermos fazer pelos senhores, contem com o nosso apoio aqui. Senhores deputados, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.